O mundo evolui numa velocidade tão grande que as pessoas muitas vezes se desesperam para tentar acompanhar, quando seria muito fácil, né, se buscassem uma orientação segura. Hoje nós vamos abordar esse tema, a orientação vocacional. E aí, às vésperas da Revolução 4.0, né, que vai acabar com uma série de profissões, tem vídeos aí apavorando todo mundo nas redes sociais. Está aqui a Simone Januário, que é psicóloga e especialista em orientação vocacional, vai até ministrar uma palestra, ela vai falar sobre isso também em São José dos Campos. Mas hoje aqui, obrigado, Simone, pela presença, para falar de um tema bem sensível, né? Essa revolução aí, a quarta revolução industrial, está assustando todo mundo. O computador vai acabar com algumas profissões. E aí, o que se orienta para esse pessoal que está assistindo, que tem criança também com perspectiva de carreira, né? Criança que eu digo é já adolescente. Adolescentes, né? Então, acho que a primeira coisa é entender, antes da Revolução 4.0, entender a revolução do ser humano, né? A escolha profissional é uma escolha que é uma das mais importantes da vida, porque a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando e sendo reconhecido como pessoa por aquilo que a gente faz, não é? Até o tratamento, nós estávamos conversando antes sobre isso, né? Verdade. A maneira como nós vamos ser tratados, chamados, né? Reconhecidos na vida tem a ver com a escolha profissional. Então, o que a Simone está falando a respeito do tratamento foi que ela veio reverencialmente me falar, Senhor, eu falei, Senhor é Jesus. Ela falou, mas você não tinha autorizado ainda. Mas eu falei para ela, você é o tratamento respeitoso da língua portuguesa, né? Apócope de vossa mercê. E o tratamento íntimo é o tu, que quase ninguém usa, né? Mas na hora da entrevista é melhor você não entrar nessa do você não. Vai lá e chama de senhor mesmo, que é para não dar problema. Sim. Então, a primeira coisa é essa. O adolescente, né, aquele que os pais estão nos assistindo, ou ele próprio, ele tem alguns desafios para entrar para a vida adulta e a escolha profissional é a maior delas, né? Não só porque escolhe pensando que talvez vai exercer aquela profissão para o resto da vida, mas também porque nós temos um sistema, né, que é o vestibular e o Enem, que agora a gente está aí, né, passando pelo Enem, dia 4 de novembro a primeira fase, dia 10 de novembro a segunda fase, são provas extremamente difíceis, extremamente desgastantes, né, porque não se encerra só no Enem, mas nos outros vestibulares também. Ô Simone, como é que a gente faz, então, para tentar unir o útil ao agradável, ou seja, a gente seguir uma carreira que seja agradável, né, para se tornar mais leve e juntar isso com o nosso conhecimento, a nossa potencialidade. Eu tinha 16 anos, parece que foi ontem, e meus pais me levaram para o ISOP, que era um instituto da Fundação Getúlio Vargas, em que se media as condições e as qualidades, né? Deram para mim jornalismo e advocacia. Eu segui os dois e sou feliz com as duas profissões. Hoje em dia ainda existe esse tipo de aferição de talento? Isso assim, acho que eu vou pegar a sua história primeiro, que é muito legal e que quebra uma ideia falsa que as pessoas têm. Ninguém nasceu para uma coisa só, né? Direito e jornalismo são e tem duas mais, ainda coisas... disseram que eu tinha vocação também para ser seu colega psicólogo, mas eu fiquei com jornalismo e direito só. Quem sabe ainda faça psicologia. Pois é, e provavelmente poderia fazer a psicologia e ser um bom psicólogo, né? Porque são atuações diferentes, profissões diferentes, porém existem aí habilidades necessárias para as três profissões. Então, a primeira ideia é essa, ninguém nasce para uma coisa só. Às vezes, os estudantes fazem os testes, né? A pergunta era essa, se existia algum tipo de teste, Testes né? vocacionais, né? Sim, existem os testes de interesse, existem os testes de perfil profissional, mas que hoje não ditam mais, não dá para fazer uma orientação vocacional baseada no teste. Por quê? Porque a gente tem que olhar
qual é a história de vida da pessoa, do que ela gosta, independente da escola, quais são as facilidades e as dificuldades que ela tem. E aí, o teste pode ajudar a compor um grupo de profissões. E o que o mercado está oferecendo E também o em que o termos de mercado, oportunidade, né? sim. Na adolescência, né, ali com 16, 17, 18 anos, o mercado não é a coisa mais importante para a gente levar em consideração, porque tem aí uma margem de 4, 5 anos pensando numa faculdade, numa graduação de 4 ou 5 anos, que o mercado pode mudar muito, né? E o que vai acontecer? E a própria pessoa pode mudar também. Eu vejo muita gente sair de um curso pular para o outro, né? No Brasil, 50%, mais ou menos, é um pouco mais que isso, 52% pelo site do MEC, desistem da faculdade, né? 50% das pessoas que entram, desistem. Segundo o MEC, é a falta de orientação vocacional que é um dos fatores importantes para que isso aconteça. Eu vejo no meu consultório, eu recebo muitos alunos que passaram em faculdades de primeira linha e que desistiram dos cursos. Eu percebo que tem uma falha justamente nessa passagem, do terceiro ano ou do pré-vestibular para o primeiro ano de faculdade. Existem uma série de expectativas que nem sempre são atendidas, né? E nem sempre a pessoa está preparada para o primeiro ano da graduação. Eu né? tive uma namorada que fez vestibular para educação física, cursou 2 anos, depois mudou, foi para odontologia. Pois é, parece que, né? E hoje é uma excelente dentista. Sim, então, isso, e poderia ser uma excelente professora de educação física também, né? Uma coisa nunca exclui a outra, mas às vezes a experiência, o impacto da chegada numa nova cidade ou numa universidade pode gerar uma frustração muito grande, ou um desânimo muito grande que a pessoa não suporta manter aquela situação. Então, é preciso saber quais são os seus interesses, quais são os seus desejos, né? Quais são as suas facilidades e dificuldades para poder fazer essa escolha. Simone, vou te pedir então para fazer aqui uma avaliação que pode ajudar muita gente que está lá do outro lado da telinha, tá? Vou te pedir para dar dicas de como fazer a escolha de um caminho. A profissão vem depois, o caminho vem primeiro. Mas vou te pedir para a gente falar sobre isso na volta da entrevista. A Simone Januário é psicóloga, especialista em orientação vocacional e está hoje aqui com a gente para dar dicas importantes para você que está na hora de decidir seu rumo, né? Aí fazendo o Enem, se preparando, buscando notas para entrar aí na faculdade. E ela vai dar dicas importantes, mais importantes ainda do que no primeiro bloco. É já já, hein? Não saiam daí.